Temos o deputado Elias Vaz. Muito obrigado. A palavra. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui o presidente da Petrobras, o senhor Roberto Castelo Branco. Presidente, eu assim tenho observado, acho que essa estratégia da Petrobras hoje de, na verdade, o preço do combustível acompanhar o valor internacional, eu tenho assim uma preocupação, né? Eu noto aqui pelo próprio gráfico que o senhor apresentou, teve determinadas situações que nós tivemos uma oscilação muito elevada num espaço curto de tempo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o valor da gasolina em 2008, quer dizer, se você ver, a oscilação foi muito forte. Nós sabemos que nós temos um problema hoje que o Brasil depende muito, né, porque o transporte do Brasil ele não tem alternativa, ele é basicamente o rodoviário. O sistema ferroviário, na verdade, praticamente não existe, é pequeno. Então, há uma dependência muito grande da questão, por exemplo, do combustível, né, efetivamente para a circulação de mercadoria no país. E a preocupação que nós temos é que numa oscilação dessa, por exemplo, qual o impacto que isso geraria na questão, por exemplo, inflacionária? O Brasil gasta muito hoje, porque nós não podemos ter uma avaliação isolada, né, do contexto econômico global, né? A Petrobras ela cumpre um papel importante nesse processo, né? Hoje, por exemplo, o ano passado, só com a tal de operações compromissadas, o Banco Central gastou 87 bilhões de reais simplesmente para os bancos retirarem dinheiro de circulação para conter, em nome de contenção de inflação. Isso é um recurso que foi pago para os bancos. Então, quer dizer, eu fico pensando se o Brasil tem uma estratégia tão pesada com relação a essa questão do controle inflacionário, quer dizer, essa questão de permitir uma oscilação dessa com relação à questão de um instrumento tão básico para a economia, né, porque isso efetivamente incide sobre o valor das mercadorias de uma forma geral. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Quer dizer, eu não estou dizendo que você ser totalmente radicalizado, utilizar a questão da política de preço de combustível como elemento de organização da questão inflacionária, mas ele é um elemento que precisa ter um cuidado com ela no mínimo, né? Além disso, nós temos uma situação concreta, né? Que é o problema dos caminhoneiros, que, na minha opinião, não foi resolvido. Acho que o senhor podia até esclarecer essa situação, como é que está isso, até porque, né, se há uma elevada, uma elevação, por exemplo, num período de curto tempo, de curto prazo aí, do valor do combustível, certamente nós poderemos ter um processo desagradável novamente para o país, né? Não estou querendo responsabilizar os caminhoneiros, porque eles têm todo o direito de lutar pelos seus direitos, mas isso efetivamente pode se tornar um grave problema de novo para o país. Então, gostaria que o senhor colocasse se isso está sendo analisado efetivamente pela direção da Petrobras. O deputado Elias Vaz aponta a questão de preços de combustível versus inflação. Nós entendemos que as variações de preços de combustível são mudanças de preços relativos. O combustível pode se tornar caro em relação aos demais produtos, ao mesmo tempo que os demais produtos se tornam baratos em relação ao preço dos combustíveis. Isso é diferente da questão inflacionária, que é basicamente, aqui em qualquer lugar do mundo, um fenômeno monetário. Então, o Estado brasileiro dispõe de um Banco Central para manter a inflação sob o controle. Até se nós olharmos em perspectiva, apesar de algumas flutuações, por exemplo, nós tivemos um surto inflacionário aí entre 2013 a 2016, a inflação chegou a 10% ao ano e ameaçou ficar fora de controle devido a erros cometidos pelo Banco Central brasileiro, mas o fato é que a inflação média no Brasil caiu muito em relação àqueles níveis assustadores. O Brasil teve 14 anos, entre 1980 e 94, de inflação de 3 e 4 dígitos. Hoje se tem uma inflação de 1 dígito. Houve um progresso enorme no Brasil nesse campo. Então, nós não acreditamos que preços de combustíveis sejam um fator inflacionário.